Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Come Play, venha brincar. E filme de censura 14 anos, né? O tal do PG-13, então não acontecem grandes coisas. Tem uma história que a gente já viu antes, um garotinho sendo assombrado. Tem alguns jump scares meio baratinhos, mas de forma geral eu senti que é um filme que foi crescendo. Até que quando chegou ao final eu estava até quase que emocionado. Assim, é um filme bem legal. Antes de comentar mais a respeito, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando. Aqui tem resenhas praticamente todo dia, até mais de uma vez por dia, sobre filmes, séries, minisséries. Várias dessas coisas que eu comento são meio fora do radar, assim. Não tem muita coisa daquelas top 10 aqui no canal. É porque eu não vejo muito essas coisas, né? Mas precisa ter alguém que fale delas também. Bom, então tem um menininho que tem... Ele é autista, mas não é aqueles autistas tipo de série que parece um nerd de óculos. Sabe, aquele que só fala aquela coisa mansinha, aquela coisa domada, de que, ai, que lindinho ser autista, né? É como se fosse um nerd de óculosinho falando alguma coisa mais idiosincrática. Não, esse menino, ele não fala, ele consegue falar através de um app que ele vai apertando as coisas, assim. Então, e vão falando. Ele até tá fazendo terapia da fala, mas ainda não consegue falar. Um dia ele descobre que em um app que tem a história de um monstro, Misunderstood Monsters, os monstros mal compreendidos. E um deles é o Larry, e o Larry precisa ter um amigo, ele quer ter um amigo. Só que como o Larry é um monstrengozinho, ele fica assombrando o menininho, né? Essa é a forma que ele sabe de ter amigos, ou de fazer amigos. O Larry, o monstrinho, tem tanta referência esse filme, o menininho autista parece o menininho do The Shining, tem um monte mesmo de referência. Do Iluminado, né, o de The Shining, o monstro, Larry, e o fato dele aparecer via história em um app, uma historinha de um livrinho infantil, é um tipo Babadook, mas você vai ver com Slenderman, a figurinha dele, só que você vai ver que ele insiste muito em pegar na mão os dedinhos. É tipo um ET do inferno. Tem um monte de referência. E aí então a história é que esse monstro quer fazer amizade com o menininho, mas fazer amizade significa catar o menininho pro mundo dele. E aí os pais acabam aos poucos intervindo, tal. Eu achei bem legal algumas coisas, assim, a mitologia do Larry é bem criada, né, como que ele quer um amigo porque ele é totalmente solitário. E aí tem uma crítica ao uso da tecnologia, né, porque o Larry ele só pode ser visto mediante o uso de câmera, de algum aplicativo. Então ele está em tudo quanto é... Não tem como escapar dele, até porque ele viaja pela eletricidade. É legal, né? Eu achei legal a mitologia. Embora seja uma crítica com relação à solidão, né, aquele monstro Larry é a concretização da solidão de a gente ficar no celular ou nessas telas o tempo todo. Por isso que ele só é visto via tela. Mas, ao mesmo tempo que essa crítica, ele também, no caso do menininho autista, era o jeito que ele tinha para se comunicar, era essa tecnologia. Né? Então, o filme ele trata de vários assuntos. Tudo bem, as respostas praticamente estão todas ali. Tem uns momentos, por exemplo, no primeiro ato, eu comecei falando que o filme ele foi crescendo em mim, né? No primeiro ato, teve um jump scare, que eu falei, será que esse filme vai ser isso? Né? Eu tava assim, aí de repente aparece a cara na tela, pá, aquele barulhão. Isso acontece umas 2 vezes. Então, o filme, né, ele não é original, ele tem esses jump scares que não são necessários, pelo menos o tipo de horror que eu gosto, não precisa de jump scare, mas ele consegue, acho que, ser um bom filme, acima da média de um filme de terror, de Halloween, assim. Eu achei bem,
bem legal o Camplay. E os pais, embora tenha algumas cenas complicadas, oh, Jesus Christ. Tem uma cena que a mãe tá. Porque a mãe é a primeira a ser convencida que tem o Larry, né? E ela tá explicando pro pai que o Larry, o monstro lá, tinha apagado, ferrado com as luzes, né? Aliás, tanta luz naquela casa. Nossa, quanto abajur, quanto coisa. Bom, e ela tá explicando, e conforme ela fala pra ele que o Larry foi apagando todas as luzes da sala, e ela vai correndo e apagando as luzes, e o quê? Autista é teu filho, querida, não é o teu marido, você não precisa fazer isso. Então, claro, tem alguns, né? O filme não é perfeito. Mas eu gostei também, por exemplo, de vez em quando os pais, até a mãe, que é mais protetora, ela ela expressa a frustração dela com relação a ter um filho autista. Achei bem legal. O menino trabalha muito bem, o autista, né? E olha, foi assim, uma noite de domingo eu vi isso e eu fui ficando interessado. Tem algumas soluções de imagem muito bacanas pelo ponto de vista da câmera e a cena final, que é algo como a relação que você tem com pessoas mortas, porque eu não gosto de dar spoilers, é tocante. Não é um grande filme, gente, mas eu achei um filme bem legal desse ano de 2020. Tchau.